Olá! Nessa aula vamos falar sobre o floral Impatiens. É um dos florais mais conhecidos e mais utilizados justamente por ser a flor do tempo, que ajuda a despertar o dom da paciência, né? Que é um dom que nos falta bastante hoje em dia. Eu mesma já utilizei o Impatiens, já indiquei para várias pessoas assim que obtiveram sucesso na utilização do Impatiens. E, inclusive, ele faz parte do Rescue, que é a nossa fórmula de resgate, que será tratada mais adiante. Justamente porque ele traz essa paz, esse conforto, né, que a impaciência nos tira. Então, a principal característica é uma pessoa que não tem paciência, pessoa muito inquieta, que não consegue parar no mesmo lugar, que não consegue fazer uma atividade por muito tempo. A pessoa que não tem paciência com os outros, né? Não tem paciência com o erro alheio, não tem paciência com o tempo alheio. Então a pessoa é muito devagar para fazer o que precisa ser feito, né? E aí o perfil negativo de Impatiens se irrita, né? Às vezes explode, mas por conta da paciência do outro. Pode ter agressividade, especialmente no perfil masculino, né? Porque há um excesso de hormônio masculino, então a pessoa ela pode ter esse perfil agressivo por conta, então, da impaciência. Então vejam que neste caso a agressividade seria por conta da impaciência. As mulheres podem, né? Com mais frequência são as mulheres, não que os homens não possam apresentar esse perfil, mas as mulheres costumam apresentar ansiedade e histeria, então aquela pessoa que tem crises histéricas. Importante ressalvar que, neste caso, a histeria é por conta da paciência. Então a pessoa fica ansiosa e agressiva e histérica por conta da impaciência. Se a pessoa ficar ansiosa e histérica por conta de carência, aí o recomendável é o chicory, certo? Ou pode ministrar, né, recomendar o chicory primeiro e depois o Impatiens. Então é preciso sempre observar ali qual é o sentimento de fundo, como já foi explicado. Interessante para os casos de TPM, porque uma característica desse perfil são as mulheres que não se aceitam muito bem sendo mulheres, ou não aceitam muito bem a sua feminilidade, não aceitam muito bem o seu corpo físico. Quando existe essa não aceitação da sua condição feminina, né, de alguma forma, em algum grau, a parte do corpo que mais sente é o útero, porque o útero é o grande simbolismo da feminilidade, né? Então, pessoas que têm muitas crises de cólica ou TPMs muito intensas podem utilizar esse floral como uma forma de amenizar essas sensações, porque ele ajuda a despertar essa amabilidade, né, que vem junto com o feminino, com o nosso lado feminino, certo? Podem apresentar ausência de feminilidade, ou seja, pessoas muito brutas ou pessoas que fazem demais. Então, abrindo um parênteses aqui, eu vou trazer a minha percepção, né? Eu, no caso, era uma pessoa extremamente yang. O que é o yang? É a energia masculina predominando, né? Embora eu seja uma mulher e sempre me integrei bem no papel de uma mulher, mas a minha energia era muito do fazer, era muita ação, né? Que é algo que eu trouxe da minha mãe. E isso, em alguns momentos da minha vida, predominou, né? E aí, nesses momentos em que isso fica muito forte, a gente acaba perdendo essa conexão com a energia yin, que é a energia feminina, do acolhimento, da amabilidade, né? Da introspecção, de olhar para si, de cuidar bem de si, certo? Nós precisamos ter esse equilíbrio entre as energias yin e yang. Quando você fala assim que a energia yin é feminina e o yang é masculina, não quer dizer que se refere a homem e mulher. Todos nós, independente do nosso gênero, precisamos ter as duas energias em equilíbrio, né? São duas polaridades, a energia feminina e a energia masculina. Quando nós conseguimos um equilíbrio entre essas duas energias, nós conseguimos viver de uma forma equilibrada e saudável. Então aqui o Impatiens, assim, na minha interpretação, é uma energia extremamente masculina nesse sentido.
extremamente fazer, extremamente para fora, assume muitas responsabilidades, tudo parece muito lento, parece que tudo não está colaborando para o fluxo do que você precisa fazer. Isso não é ruim, desde que seja em equilíbrio, né? Então nós precisamos manter esse equilíbrio, porque também uma pessoa que é só yin, que é só para dentro, acaba ficando muito morosa, ela não consegue colocar o que precisa ser colocado em prática, né? Eu citaria o perfil anterior, Hanben, ele é mais feminino, o perfil, eu digo, né? Assim, a predominância da energia é mais feminina, porque é excessivamente introspectivo, não vai para a ação. Conseguem compreender? Então nós precisamos sempre equilibrar essas duas energias. E aqui, então, é um excesso dessa energia yang, né, que está predominando. E aí a pessoa se torna agressiva demais. Agressiva, que eu digo assim, em relação à ação na vida, né? Então o Empátiens, ele vem para equilibrar um pouco isso, né? Abaixar um pouquinho o nível de energia masculina e aumentar um pouco de energia feminina, de forma que elas fiquem mais equilibradas, certo? Então, pessoas que costumam ser inquietas, irritantes, que andam de um lado para o outro o tempo todo, ou não ficam muito tempo sentados num lugar só. Eu ainda sou um pouco empáticos, mas bem menos, né? Então, nós vamos aí melhorando ao longo da vida. Então, esse floral ajuda a dar ritmo e perseverança, então a pessoa consegue trazer uma cadência mais suave para a sua vida. A pessoa consegue se manter fazendo o que precisa ser feito. Eu, por exemplo, assim, eu começava muitos projetos e não conseguia acabar, porque a minha impaciência para ver aquilo pronto era muito grande, especialmente na adolescência. Então, ao longo da vida, né, eu fui trabalhando isso. Hoje em dia, eu tenho prazer de terminar o que eu começo. Então, nós vamos construindo o nosso caminho, assim, ao longo da vida. Traz estabilidade, ou seja, a pessoa tem esse equilíbrio das energias e consegue, então, fazer, porém, sem perder a paciência. Amabilidade e cortesia, né? Então, a pessoa nesse perfil acaba ficando um pouco bruta, a pessoa não consegue ser tão amorosa, tão afetiva, porque está muito na ação. Então, aqui eu trago, né? Consigo desenvolver melhor esse aspecto de ser mais amorosa, mais afetiva. E eu também consigo entrar no fluxo da vida, né? Aqui o Empátiens, ele está sempre atropelando o fluxo da vida, ele não deixa o rio correr conforme que precisa correr, né? O nosso rio da vida, ele tem um fluxo perfeito. Então o Empátiens, ele quer apressar esse rio, né? Quer que o rio passe logo. E aqui não, aqui nós conseguimos voltar então a fluir junto com a vida. Olá, alunos, eu voltei para acrescentar uma informação importante. Esse floral Empátiens, ele pode ser muito útil em casos de insônia. A pessoa que não consegue dormir por conta da impaciência, né? Não é mais por conta de pesadelos ou de medo. Aqui a pessoa não consegue dormir por conta da impaciência, certo? Então, ele é muito útil nesses casos de pessoas que têm problemas de insônia por ansiedade, por impaciência. Inclusive, em casos bastante severos, é possível fazer, então, a indicação somente do Empátiens à parte. Então, você pode fazer a recomendação do seu floral, né, com os itens que forem necessários, e fazer à parte, então, a recomendação do Empátiens para ser consumido antes de dormir. Então, em 2 doses, por exemplo, às 8 horas e às 10 horas da noite, para que a pessoa consiga restabelecer o ciclo de sono de uma forma equilibrada. Certo? Eu volto então com a próxima aula. Até mais!